Pise, eu piso. Eu queria te dizer que essa é a última mensagem de Lucas 5, amados. Então você que vem me acompanhando durante todo esse tempo, tem me visto ministrar em cima de Lucas 5, prometo que eu não vou nem mais no versículo 1. Já vou direto ao versículo de número 5. Então Lucas 5, 5. Antes de eu ler, eu vou orar. Deus e Pai, Deus nos abençoa, Senhor. Fala aos nossos corações. Toma minha vida nas tuas mãos, Senhor. Usa-me por misericórdia, Deus, nesse altar. Toma-nos, tanto a mim, meu Deus, quanto aos teus filhos, Senhor, que também te servem no altar. Toma Lucas, toma Ana Paula, e fala conosco, Deus, em nome de Jesus. O texto diz que Simão vai responder a Jesus. E o texto diz que a resposta dele é essa: havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e se rompia-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros, me ajuda, do outro barco até aqui. O texto diz que as redes, elas se rompiam. Está falando sobre elasticidade, porque trata-se de nylon ou de algum outro material que estique. E você sabe muito bem que aquilo que tem talvez as suas frechas tão fechadas, e que quando começa então a esticar, ao ponto do texto falar que rompia-se-lhe, ou quase que rompia-se-lhe as redes, você vai observar que Jesus está dentro do barco, e que agora, imagina-se que uma parte da quantidade de peixes que estava sobre o pleno domínio daquelas redes começam a se perder. Por quê? Porque a quantidade de peixe era tão grande, mas tão grande, que as redes não estavam suportando. Isso aqui é algo que mexe muito com a gente. Por que, pastor, que mexe com a gente o fato de Jesus estar na minha embarcação, me dar uma ordem para lançar as minhas redes? Agora as minhas redes vêm tão cheia que parece que a quantidade de peixes é tão grande que ela não consegue suportar. Afinal de contas, aquele que me deu uma ordem não sabia disso, que a minha rede tinha um limite. Será que aquele que me mandou lançar não tinha essa exatidão para poder dar ordem aos peixes na quantidade certa, para dizer assim, um peixe a mais desanda tudo? Então, se ele que está dentro do barco conhece a minha capacidade, por que ele me dá peixe em excesso? Por que a quantidade de peixes que eu recebo é maior do que a minha estrutura de suportá-los? Por que isso acontece? Como assim? E você vai observar e vai perceber que Jesus está dentro do barco, mas que não faz absolutamente nada.
Porque eu volto a dizer, o que ele tinha que fazer já foi feito. Ele deu uma ordem para que os peixes entrassem na sua rede. Não quero ser muito repetitivo com isso. Eu quero só te mostrar, eu quero ser bem objetivo hoje, uma mensagem bem cirúrgica, para te mostrar que pode ser que Jesus esteja dentro do teu barco e você esteja perdendo peixes. Por quê, pastor? Porque você não entendeu o propósito. Ele não te abençoou somente para você. Ele não te deu porque por trás disso tem um chamado para evidenciar o que Ele tem na tua vida. Ele não fez isso por você tão somente. Eu gosto, e está fora aqui dos meus bolsos, no segundo livro do Gênesis, no capítulo 6, a partir do seu versículo de número 1, quando aproximadamente um se levanta por voz em meio a 100 outros na escola de profetas, e ele vai chegar diante de Eliseu, que era o profeta, e dizer: meu Senhor, o lugar em que estamos está pequeno demais para nós. Existem coisas e maneiras que Deus não quer que você saia. Deus quer que você faça crescer o lugar que te fez crescer. É simples assim. E aquele que se apresenta por vós em meio a 100 outros na escola de profetas diz assim: Senhor, versículo número 2, nós podemos ir até o Jordão, e se nós formos até lá, e cada um de nós tomarmos uma viga, não são duas, uma só, a gente constrói um lugar maior. O profeta vai dizer: ide, ou seja, vocês têm a minha bênção. Então, quando você olha aqui esse cenário das redes se rompendo, e cada vez que eles tentam trazer para dentro do barco, mais forçada está a rede, mostra que aqueles que aqui estão não entenderam o propósito, não compreenderam. Vão existir coisas que Deus vai dar para você que não é para você somente. Vão existir coisas que Deus vai te abençoar que para que você chegue a alguém e diga assim: ó, o Espírito Santo, que não se engana, tocou no meu coração para ser bênção na sua vida. Você imagina que às vezes aqui, ou em meio à nossa membresia, tem pessoas passando dificuldade? Você imagina que Deus tem feito maravilhas na sua vida? Você tem olhado para as suas redes, você tem se admirado o fato da quantidade de peixes. Você está ao ponto, não é só de um barco afundar, é de perder os peixes, porque aqui o peixe é o resultado final de um pescador que pescou durante toda uma noite e que agora está vivendo uma pesca maravilhosa. Que está tão impactado Deus escolhe as coisas loucas para envergonhar as sábias. Escolhe aquele que não é e faz ser, para mostrar para quem é que não é a sua capacidade, e sim a unção que vem do alto. Estou cansado de ver 15 anos de pastor. Não é uma, nem duas, nem 3 vezes. Estou cansado de ver aquele que está lá em cima na roda gigante parar aqui embaixo.
problema não é parar aqui embaixo, o problema é quando você para aqui embaixo e Deus não está contigo. Tem barcos olhando para você, tem barcos olhando para a tua embarcação, tem barcos que precisam de você, mas você até agora não teve a capacidade de ter a sensibilidade de entender o porquê que Jesus resolveu entrar na tua embarcação e promover um milagre tão grande. Ele dá pão ao que semeia. Pão a quem tem fome. E dá sementes a quem semeia. Quando no seu DNA há uma característica de ser um semeador, nem no tempo da tua dificuldade você muda isso. Eu estava vendo na semana passada, no programa da Eliana, fazendo comercial, e mostrou uma mulher que é catadora, chegou a ver isso? De lixos recicláveis. Ela empurrando o carrinho de mão dela. Em tudo aquela mulher dava graças a Deus, a glória a Deus. E ajudava. Sabe o que ela falou? Se eu tenho 5 quilos de arroz, eu divido com alguém meus 5 quilos de arroz. Essa semana, e não estou falando isso, já tirei oferta, irmãos. Nós temos uma conta de luz na igreja, 1.500 e alguma coisa, quando eu dei uma baixada nesse período, graças a Deus, diga amém por isso. Amém. Para quem paga 4.000. Quando dá essas baixadas, eu fico preocupado com o mês seguinte, mas o Deus que fez o milagre agora fará no mês que vem. Mas, sabe, no início da semana, alguém me liga e diz assim: pastor, quanto está faltando para pagar o aluguel? O que é isso, pastor? É quando você entende que compartilhar é o que eles fazem. E quando eles compartilham aqui, que eles acenam para os outros barcos, o que eles estão fazendo é aliviando a dor de alguém. Como eu citei, eu anotei assim: compartilhe, porque compartilhar é aliviar a dor de alguém que não tem hoje. Que não tem? Hoje. Por quê, pastor? Porque o amanhã pertence ao Senhor. Pode ser que não tenha hoje. Por que a gente não volta a servir uns aos outros como antes? Você já pensou em dividir peixes? Você sabe bem como é que termina esse texto? Eles não vão comer do peixe. Eles vão deixar tudo para trás. Não precisa projetar agora para a gente não. Eles não vão comer do peixe. Eles vão largar tudo. E arrastando, último versículo,
eles, os barcos sobre a praia, me ajuda, deixando tudo, o seguiram. Deixando tudo significa assim: Senhor, a partir de hoje eu quero pisar onde o Senhor pisar. Por quê, pastor? Porque eu descobri que a minha cura não era a minha rede cheia. Eles não foram curados durante essa pesca maravilhosa, não. Eles foram curados num processo que eles resolveram descer da embarcação, lavar as redes, para que Cristo pudesse subir na embarcação deles. Aqui começa o processo de cura. Ali eles começam a entender. E Pedro vai precisar colocar isso em prática, porque no Evangelho de João, no capítulo 6, a partir do versículo de número 66, o texto diz que à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonavam e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Pedro estava tentando dizer: Senhor, depois que nós descemos do barco, lá no versículo 11 do Evangelho de Lucas, no capítulo 5, dali por diante eu coloquei uma coisa na minha cabeça: de nunca mais querer seguir um outro passo que não seja o seu. Dali por diante eu vi que todos os meus passos tinham que ser regidos pelos seus. Em outras palavras, se tu for para a esquerda, eu quero ir para a esquerda. Se tu for para a direita, eu quero ir para a direita. Em outras palavras, aqui eu posso fazer uma analogia de forma bem simbólica, bem simples. Aquele momento em que Moisés pede para ver a glória de Deus, o Senhor vira para ele e diz assim: isso é louco. Em outras palavras, homem nenhum pode me ver face a face e continuar vivo. Mas faz o seguinte: vai ali na fenda daquela rocha, que eu vou passar por ali. E quando eu passar por ali, eu vou tocar no teu ombro, e você vai me ver de costa. E a pergunta é: do que importa ver Deus de costa, ver o Senhor de costa? Importa tudo, porque se você souber para onde Ele está indo, você não se perde. Se você souber qual é o caminho que Ele trilha, você não se perde. E os nossos passos então passam a ser passos sincronizados com o Senhor. E quando você dá passos que sincronizam com os passos do Senhor, dá tudo certo na tua vida. O que acontece com a gente é que às vezes a gente quer dar passos e você não entende que às vezes os passos que você está dando, ele não condiz com os passos do Senhor. E às vezes nós vamos precisar olhar, porque pode ser que eu esteja caminhando com Ele. Lembra dos discípulos lá no caminho de Emaús, caminhando com Jesus, e só vai perceber que é Jesus ao partir do pão. Às vezes tem coisas acontecendo na tua vida e está mostrando para você: eu estou contigo, vem comigo, vamos, pise aonde eu piso. Entenda os milagres
que eu quero fazer, que eu quero produzir através de você. Ele vira para você e diz: eu entendi que você arrastou aquilo que era o teu trabalho, aquilo que trazia os recursos para a tua. Eu sei de tudo que você abriu mão, e deixando tudo, Ele está dizendo: nada do que você fez por mim vai passar de forma que tu não seja abençoado em algum momento da tua história. Nada do que você fizer para o Senhor, para o reino, não é para o homem, não é os bastidores. Quando a Bíblia diz que aquilo que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. É você entender que não é você, Ele. É você entender que você é alguém que procura motivos para abençoar alguém. Você é alguém que procura motivos para... Deus está dizendo: eu jamais me esquecerei de você. Eu jamais me esquecerei das tuas atitudes. Eu jamais me esquecerei do que você fez quando ninguém fez, quando ninguém entendeu, mas você entendeu. Foi você que fez. Foi você que foi a mão amiga. Foi você que olhou e disse assim: não, eu não posso ficar de fora nisso. Eu quero poder ser alguém, eu quero, sabe? E aí Deus vai lá e Ele te entrega, Ele abençoa, Ele faz, Ele cumpre, Ele é Deus, Ele é o Senhor da tua vida. Você deixou tudo para trás, depois de uma pesca maravilhosa. Você está entendendo? É o cunho de tudo isso. Você deixa tudo para trás, você abandona tudo, você abre mão de tudo, e Ele diz: filho, entenda que os benefícios gerados pela tua atitude alcançarão a tua vida, alcançarão a tua família, alcançarão os teus, pois o teu coração é generoso, o teu coração é abençoador, o teu coração se preocupa e sabe, e eu volto a dizer: você faz não é porque alguém precisa ver que você fez, não, você faz porque faz parte de você. Aí sabe o que Ele faz? Você vai ver, quando Jesus multiplica pães e peixes, que os discípulos também, talvez com fome, o texto não expressa que eles vão comer com fartura, porque logo a seguir Jesus vai os compelir para atravessar para o outro lado da margem. Sabe, de repente alguém que está se alimentando e de repente Jesus: ei, vem cá, vem. E o interessante é que o cenário aqui é que eles tinham acabado de desembarcar. Então você imagina alguém que desembarca e Jesus vai promover aquela multiplicação de pães e peixes. Mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, comem com fartura. Sobram 12 cestos. Quantos cestos? Cheios de pães. E agora Jesus diz assim: agora vocês vão atravessar para o outro lado. Mas Senhor, de novo na embarcação? Sim, de novo. Algumas coisas, irmãos, precisam acontecer de novo, para que Deus revele para nós aquilo que a gente ainda não aprendeu. E os discípulos vão lá e vão entrar. Depois tem uma outra multiplicação de pães. Sabe, amados, e Jesus vai olhando para tudo isso, vai te acompanhando, vai vendo a tua caminhada, vai vendo os passos difíceis, porque acompanhar Jesus é fácil? Claro que não. Seguir seus passos é fácil? Claro que não. Ele não está te pedindo algo fácil, mas Ele está te pedindo algo possível. Não é o fácil, é o que é possível. Ele não vai te pedir o que é impossível, Ele vai te pedir o que é possível de ser feito.
você vai ao Evangelho de João, lá no capítulo de número 21, a partir do seu versículo de número 5, olha que coisa. Você sabe que Pedro ele tinha uma influência tão grande, que ele vai persuadir os discípulos a irem pescar com ele, voltar às velhas práticas. E eles estão lá, tentando. E aí Jesus da praia, já havia ressuscitado, pergunta para eles: filhos, tendes aí alguma coisa para comer? Aí eles vão responder: não. Aí vem uma ordem. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco. Isso aqui é muito interessante, irmãos, porque nessa ordem aqui aparenta ser tão simples, mas é tão profunda. Não é a tua direita, é a direita do barco. Porque eu estou tão acostumado a fazer as coisas do meu jeito, que eu quero que elas continuem sendo do meu jeito. Mas não é do teu jeito. É a direita do barco. De repente a posição que você ocupa, você vai precisar mudar. Para entender qual é a direita do barco e você lançar as redes conforme ele está dizendo. E o texto diz mais uma vez que assim fizeram e já não podia puxar a rede, porque tão grande era a quantidade de peixe. Não é onde eu quero me prender, mas aí aquele discípulo a quem Jesus amava, João, vira para Pedro e para os demais e diz assim: é o Senhor. E aí Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se, estava desnudo, coloca suas vestes e se lança ao mar. A embarcação vai chegar daqui a pouco, mas Pedro vai na frente. E aí, no versículo seguinte diz assim: mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão uns 200 côvados, talvez uns 100 metros. Aí o texto diz assim, versículo 9, é onde eu quero me prender: ao saltarem, vamos ler juntos, vamos lá? Ao saltarem em terra, viram ali brasas em cima, peixes, e havia também pão. Repita comigo: brasas, peixes e pão. Eu já ministrei isso aqui. Na verdade, quem foi que acendeu o fogo e fez com que a lenha se tornasse brasa? Foi você? Claro que não. Quem foi que pescou o peixe que estava em cima, ou preparou a massa para que o pão fosse? Foi você? Claro que não. Na temática dessa ministração minha, eu digo que está tudo preparado, está tudo. Mas eu quero ir além hoje, eu quero te dizer que aquilo que você abriu mão no passado, Deus fará no presente, daqui por diante na tua vida. Que existem sorrisos que você abriu mão, existem coisas que você entendeu o propósito, você não comeu peixe. Aí Deus olha hoje e diz assim: o fato de você não ter comido peixe, eu vou te dar condições para que você coma do peixe agora. Você sabe que o peixe é o simbolismo do evangelho, é o simbolismo do cristianismo. Tanto que na perseguição, para que um judeu conhecesse um outro judeu, uma das maneiras era desenhar o peixe na areia. Então vinha um e fazia com o pé uma meia-lua, e vinha um outro e fazia com o outro pé a outra meia-lua. E simbolizava o peixe então o cristianismo. E aqui o peixe está no meio, entre brasas e pão. Pão, amados, simboliza também conhecimento. E brasa, esse calor, esse fogo pentecostal, quero eu usar dessa maneira. Então sabe o que Jesus está ensinando?
Não adianta se você buscar só conhecimento e não tiver fogo. E não adianta se você buscar só fogo e se você não tiver conhecimento. Ele está dizendo, uma coisa anda junto com a outra. Precisa de fogo e precisa de conhecimento. Precisa de conhecimento e precisa de fogo. Se você tiver fogo e você tiver conhecimento, eu, o Senhor, posso fazer com que você viva aquilo que você nunca imaginou viver na tua história. Quando você, e aí Jesus prepara tudo isso, depois vai chegar mais peixes que serão servidos, que vai acrescentar, mas não importa, o que importa é que quando Pedro chega, já tem ali pães, já tem ali brasas, peixes e pães, sabe, é isso que eu quero dizer para você. Eu vim aqui hoje para te dizer que aquilo que muitas das vezes você abriu mão, o Senhor vai te fazer viver, sabe? Vai te fazer viver nesse tempo. Esse tempo é o tempo da colheita, de plantios antigos na tua vida, de semeaduras antigas na tua vida. Receba, porque isso é profético, de coisas que você fez, de coisas que você abriu mão, de coisas que você abençoou, de tempos que você se dedicou. E Deus vai dizer assim, nesse tempo agora que está sendo ministrado pela liberação do anjo da igreja, você viverá. Você viverá. E aí você vai ver as portas se abrindo, os milagres acontecendo. Você vai ver a mão de Deus guiando, dizendo, eu estou contigo. Eu sou o teu Deus, eu sou o teu Senhor. Aquieta-te a tua alma. Ou seja, Ele está dizendo, se você pisar onde eu piso, se você entender isso, se você compreender sabe que a presença, se porventura, porque Jesus, o texto diz que Jesus está ali e ele vai sair do barco e ele vai caminhar, irmãos. Se a presença for embora, vai junto com ela. Para onde quer que a presença for, vá junto com ela. Você sabe que Obed-Edom não se sujeitou a permanecer numa casa onde a Bíblia diz que ela foi abençoada, devido à arca da aliança ter ficado lá durante 3 meses. Quanto tempo eu falei? 3 meses mudou a história de Obed-Edom. Mas sabe o que ele faz? Ele vai além, porque depois que a arca é levada, Davi leva a arca da maneira certa, depois ele vai se oferecer para servir. Então Deus está dizendo para ti hoje, para que tu compreendas, sabe, a presença dele é maior que tudo na tua vida. A presença dele é mais importante que peixes na tua vida. Ele está olhando que você está disposta a abrir mão, sabe, irmãos? Aquilo que você está disposto, sabe, a fazer. Mas eu fiz durante muito tempo, mas parou por quê? Tu não entende que nessa semeadura, enquanto você semeia, você colhe. Se você parar de semear, você para de colher. É Deus dizendo, eu não me esqueci de você. Você abriu mão de sonhos particulares, sabe, falar em detrimento de causa própria é muito complicado, mas eu, pastor, eu tinha os meus sonhos, sabe, irmãos, eu tentei conciliar os meus sonhos com os sonhos de Deus. Eu disse, Senhor, se eu posso aqui, eu posso continuar, é o meu sonho dentro da minha profissão, irmãos, era o meu sonho desde garotinho, desde criança. E abandonar a minha profissão foi a dor mais terrível que eu senti na minha alma. Sabe por quê? Porque foi aquilo que eu planejei, foi aquilo que eu pedi a Deus, foi o que Deus fez na minha vida. Mas um dia Ele disse para mim, olha, a partir, e eu lembro como se fosse hoje, 1 ano depois, daqui a 1 ano você vai estar deixando tudo isso para trás. Sabe, é isso, porque eu entendo que há uma diferença, sabe, na unção de rei e na unção de sacerdote. Às vezes quando você decide ser sacerdote, irmãos, a tua dependência não vem de homens, a tua dependência vem de Deus. E a unção de rei é uma unção com capacidade de abençoar, é uma unção com capacidade de manter, é uma unção com capacidade, de chegar aqui e dizer, não, esse aluguel hoje é meu, pastor. Essa conta de luz, 1.500 alguma coisa é minha, pastor. É esse, chegar para o irmão e dizer assim, eu quero poder ser instrumento de Deus para a tua vida, eu quero fazer as compras do mês da tua casa, em nome de Jesus, sabe, isso é unção de rei. E a unção de sacerdote é aquela que vive totalmente na dependência de Deus. E Deus vira e diz assim, eu não esqueci de você, eu não esqueci do que tu fez.
Eu não esqueci de quem tu é, eu não esqueci das ofertas, eu não esqueci das sementes que você semeou, eu não esqueci do que você abençoou, eu não esqueci, isso pode passar desapercebido até para o anjo da igreja, mas eu lembro que você foi resposta da oração dessa igreja, você foi resposta da oração de alguma igreja lá atrás no passado. E aí, irmãos, não que eu precise fazer com que Deus lembre disso, mas eu amo a oração de Neemias. Ele vai dizer lá no capítulo 1, na oração dele: tendo ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias. Estive eu jejuando, olha o que diz, e orando ali, o que? Versículo 4, e orando perante o Deus dos céus, e disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para aqueles que te amam, e guarda os teus mandamentos. Aí ele vai dizer: esteja pois atento os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudirem à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença de dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Aí ele diz no 8 assim: lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredires, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim, e guardares os meus mandamentos e os cumprirdes, então ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que eu tenho escolhido para ali fazer habitação no meu nome. Sabe, ele não precisava lembrar ao Senhor, porque Deus não se esquece, mas é uma oração tão poderosa, é uma oração de dizer: Deus, por favor, eu sei que tu não esqueces de nada, mas lembra-te de mim. E Deus vem e entra, e ele, sabe, irmãos, se tu pisar onde eu piso, você vai contemplar. Não tem aquele ditado que fala do caminho das pedras? Não tem isso? Vou te dar o caminho das... O que é isso? Faz uma zombaria, como se o lugar que Jesus andou por sobre as águas tinham pedras. E se Pedro trilhasse ou pisasse nas mesmas pedras, ele não submergeria. Senhor, se és tu, me permite ter contigo por sobre as águas. Jesus vira e diz: vem. Pedro, só faz um favor, pise onde eu piso. É o lugar certo? Não é nada disso. Faça o que eu faço, ame como eu amo, pise aonde eu piso, e tu verás o agir de Deus. E deixando tudo, versículo 11, essa é a última mensagem, irmãos. Te sufoquei com Lucas 5, tu nunca mais vai esquecer na tua vida. Essa é a última mensagem de Lucas 5 que eu venho trazer para vocês, a não ser que Deus traga uma outra revelação. E arrastando eles os barcos sobre a praia. Repita comigo: sobre a praia. Posso liberar uma palavra profética para você? Vão existir lugares que viram a sua intranquilidade, acompanharam
a sua tristeza, viram as suas lágrimas, que Deus te levará de volta, para que o nome dele seja glorificado. Então a mesma praia da frustração é o mesmo ambiente do milagre. Aonde você chorou, você vai sorrir. No território que te fez tão mal, Deus vai te prosperar. No lugar que te fez sofrer tanto, Deus vai te dar um ânimo novo, um vigor novo. Ele está dizendo, por isso que você não deve descer desse barco, enquanto o ministério de louvor está vindo. Por isso é que você deve permanecer dentro do barco, porque vai ter um momento que ele vai sair contigo. Tu vai observar que peixes agora resultados não guiam os seus passos. Você vai observar que agora barco faz parte de algo que Deus te deu, te confiou. Mas entenda uma coisa: nunca. O que eu falei? Nunca se perca. Posso repetir isso? Não se perca. O Senhor pode te levar a patamares mas entenda que tu só cresceu porque tu estava debaixo dos pés dele, ou sob seus pés. Debaixo dos pés dá uma impressão de tu só chegou onde tu chegou porque a cada patamar, a cada degrau que tu subiu, tu entendeu que tu não era nada e que ele é tudo na tua vida. São muitos peixes, muitos. Algumas coisas não estão fluindo, não é o inimigo, não é o diabo, tira isso da tua cabeça. Pois sobre a tua vida ele não tem poder algum. É só alguém que precisa aprender a voltar a administrar a sua própria vida, para aí ter condições de administrar suas finanças e automaticamente tudo que tiver ao seu redor. Em nome de Jesus. Deixa eu tentar terminar com algo aqui para tentar ver se eu... Oh, aleluia, Senhor. No Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 33, esse texto é muito conhecido, né?
Só queria pegar aqui o contexto dele. O que o texto diz? Buscai, pois, o seu reino. Me ajuda. Vamos lá. O que está escrito? E que todas essas coisas, que todas são estas coisas que vos serão acrescentadas. Aí a gente induz a dizer que todas são todas, não é isso? A gente induz a dizer que, vamos lá, eu induzi muitas vezes a dizer que, só que eu tenho que analisar o contexto. No versículo de número 25 diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Aí ele diz assim: observai as aves dos céus, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai celeste, as sustenta. Porventura não valeis vós mais do que as aves dos céus? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado no curso da tua vida? Ele está dizendo assim: nem um dia você pode garantir que você vai ter, se eu quiser que você não tenha. Aí ele continua: e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, não fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. E ele continua: portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou o que nós vamos vestir. Porque os gentios que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E aí o que vai ser acrescentado? Vestimenta. O que vai ser acrescentado para você? Comida. O que vai ser acrescentado? Aquilo que você precisa. Está dentro de um contexto aqui para dizer assim: não vos preocupeis, porque eu, Senhor, garanto todas essas coisas. Quando você entende isso, irmãos, você compreendeu o contexto. Você não pegou um texto isolado para dizer: então se eu quiser isso. Não, ele vai te dar aquilo que ele sabe que você necessita, aquilo que ele sabe que você precisa. Ele vai entrar e vai te suprir. Uma salva de palmas ao Senhor. Aquilo que você necessita, eu sei para você. Sabe o que está virando hoje para a gente? A conferência era para terminar hoje, irmãos. Sim, sabe o que ele está dizendo? Pise aonde eu piso, e você vai frutificar. Você entendeu? João capítulo 15, a partir do seu verso de número 1, você hoje compreendeu que tu precisa estar ligado, sabe? A videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. E todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele limpa. Ei, às vezes tu só está sendo limpo para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado.
Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar se não permanecer em mim. Aí vem o 5, aí o 5 eu sou a videira verdadeira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Você está entendendo, irmãos? Aí eu vou lá para o 15, vou dar um pulo no 15. Vamos lá, aí o versículo 15 diz assim, olha o que diz, já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Aí vem o 16, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu, Silvio, não foi você, querido, não foi foi Ele quem te escolheu. Eu que escolhi a vós outros, e escolhi com um propósito: te designei para que vades e dê frutos. Deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quando pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. É esse o Deus que eu sirvo, irmãos. É esse o Deus que eu quero ministrar hoje na tua vida. O que Ele prometeu vai se cumprir. Fique de pé em nome de Jesus. Bate palma para Ele, bate palma para Ele. É onde eu piso. Com angelos que eu jamais me soltarei. O teu amor, cada dia e a cada dia eu só o teu amor. Agora tem um detalhe. O salmista no 119, isso aqui é para a gente descer mesmo. É para quem já ouviu essas ministrações todas e não entendeu nada. No 119, no versículo de número 105, ele vai reconhecer. Ele vira e diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Ele vai virar e vai dizer: eu não posso dar nenhum passo se tu não estiver na frente, na direção dos meus passos. Lâmpada para os meus pés e luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quando você entende isso, as coisas fluem. E é disso que eu vim ministrar, irmãos. Como diz a canção, tua presença vale mais, sabe? É isso que eu vim te dizer hoje, para que tu compreendas que o que Ele tem, quer e vai fazer, talvez não aconteceu ainda. Porque quantas vezes os passos são seus, não são dele. Mas hoje você entendeu no tema dessa meditação. Hoje você compreendeu. Se você pisar aonde Ele pisa, Ele vira para nós e diz: pisa onde eu piso, vai filho. Pisa onde eu piso, que vai dar tudo certo.
Aleluia. Aleluia. Você entendeu? Vestes, me aprisionou. Tem tudo o que você precisa. Algemas que eu jamais soltarei. O teu amor está ganhando forma em mim. Cada dia eu te amo mais. E a minha vida eu considero perda. E a minha vida eu considero perda. Leva-nos em paz, Deus. E a minha vida eu considero perda. Faça-nos invisíveis a toda ação do inferno. Depois que eu olhei pra ti, tua presença vale mais. Que a fama, tua presença vale mais, muito mais. Tua presença vale mais do que a fama e o dinheiro e os prazeres. Tua presença, tua presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama e o dinheiro e os prazeres. Tua presença, tua presença, tua presença vale mais do que a fama e o dinheiro e os prazeres. Eu lembro. Eu tive um tio que eu lembro dele corrigindo um dos meus irmãos. E na correção dele ele foi muito duro na fala. Ele disse assim: o exemplo não é o fulano, é um outro tio. O exemplo sou eu. Você não tem que fazer o que o fulano faz, você tem que fazer o que eu faço. Em outras palavras, ele estava dizendo: pisa onde eu estou pisando. Deus vai colocar pessoas tão cheias do Espírito Santo na tua vida, que vão ser tão importantes, serão tão importantes, que tu vai pisar onde elas pisam, porque elas estão pisando onde Jesus pisa. E porque elas estão pisando onde Jesus pisa e você está pisando onde elas pisam, vocês alcançarão a plenitude que o amor de Deus o Pai e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão